Acompanhando aí esse vídeo que fala dos sinais que dão evidência da volta de Jesus e que há um alerta muito grande para que nós possamos cuidar do mais importante, que é a nossa alma, que é a salvação eterna. E é claro, nós vimos aí um trecho aí, tem até na novela Apocalipse, que o pai fala para a filha uma coisa interessante, que quem faz o tempo para Deus somos nós. Realmente, pode acender mais uma, por favor? Realmente somos nós que fazemos o tempo para Deus, cada um de nós. Até porque Deus deu para todo ser humano o livre-arbítrio, e por mais que aos olhos humanos os seres humanos tenham a vantagem sobre outras pessoas, podemos assim dizer, financeiramente falando, e outras porque de repente tem uma formação, mas diante de Deus não há preferidos. E diante de Deus todos nós somos iguais. Todos receberam 24 horas. Lá em Hebreus 9 diz que a todos foi dado o direito de nascer uma vez e de morrer uma vez. Ou seja, as promessas que é feita para mim, é feita para aqueles que estão lá fora, que não conhecem Deus. O nome de Jesus que eu uso, qualquer pessoa tem a disposição para usar. A fé, todos os seres humanos recebem, porque pela graça sois salvos, diz o texto, mediante a fé, que é um dom de Deus. Não importa o grau da fé, porque uns dizem que tem mais, outros dizem que tem menos, mas Jesus deixou claro que se ela for pequena, já resolve grandes problemas, salvo que se a pessoa usá-la. Do contrário, pode ser grande, se não usar, não resolve. Então veja que todos nós temos o mesmo direito, estamos diante de Deus. Só que aí é que está, cada um faz da sua vida aquilo que acha melhor. E isso Deus respeita. Eu só não posso culpar a Deus pelas escolhas erradas quando eu conheço a verdade. Porque nós não podemos, uma das coisas que nos liberta, quando nós conhecemos a verdade, que é a palavra de Deus, e lá está escrito, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Uma das coisas que nós aprendemos e que nós nos conscientizamos quando passamos a descobrir a palavra, é que não adianta ficar preso ao passado. Que as coisas erradas que eu fiz e as coisas erradas que eu repeti fazer, é porque eu estava na ignorância. Eu estava cego, mas hoje eu vejo. Eu andava nas trevas, mas hoje eu estou na luz. Então não vou me culpar, porque eu era refém das minhas emoções, eu era refém do meu ódio, eu era refém da minha vaidade, eu era refém da minha cegueira. Sem falar que ninguém me ensinou o que é Deus. Eu nasci no meio, como nós sempre falamos, que somos produto dele. Eu não tive conhecimento de Deus. Qual o conhecimento de Deus que a minha mãe ou os meus avós, eles me deram? Minha avó chamava a bruxa dentro de casa e falava assim, fica no quarto do lado. E a bruxa incorporava, e um dia eu entrei, ela estava conversando com ela incorporada, era pequeno, ela trazia a bruxa dentro de casa, quando ela queria falar com o diabo, ela chamava o diabo dentro da casa dela. Mas na concepção dela era um guia, era um santo, era bababá, bababá. Bem, mas ela era católica, atenção, ela era católica, mas ela botava o pezinho no espiritismo para dar uma consultada com os demônios. Então você imagina a salada de fruta espiritual ou salada de demônio em que nós vivemos, ou o meio em que nós saímos. Aí eu pergunto a você, eu vou receber o quê? Qual é a fé que eu vou receber? Qual é a clareza de mente com respeito a Deus que eu vou ter saindo desse meio? Pessoas cegas geram outras pessoas cegas, espiritualmente falando. Pessoas ignorantes, é ignorante, né? Geram outras pessoas ignorantes. Isso eu entendo. Então eu não vou ficar martirizando porque meu pai era endemoniado e me desprezava porque
eu tive uma decepção, eu não vou ficar martirizando por isso. É passado. Passado é passado, o que vale é daqui para frente. Eu não posso mudar o passado. O hoje já estou vivendo. Agora eu vou plantar o que é bom para colher o que é bom amanhã. Então, quando você começa a entender, você se liberta. Você não vai ficar se culpando porque você, de repente, saiu de um relacionamento, porque você cometeu erros e perdeu. Mas aí é que está, você não conhecia a palavra, não conhecia Deus. De repente não valorizou, mas agora você vai valorizar. Agora você vai acertar. Agora você vai fazer o que é certo, correto, verdadeiro. Agora o que não pode é hoje, conhecendo a palavra, eu continuar preferindo andar nas trevas, preferindo continuar na dureza do meu coração, na ignorância, preferindo agradar ao mundo do que agradar a quem? A Deus. E quando nós acompanhamos esse vídeo que fala dos alertas, traz um temor, mas de uma certa forma, para outras pessoas, traz um pavor, porque muitos podem pensar assim, mas espera aí, eu estou vendo esse vídeo aí, mas será que esse vídeo não está me amedrontando para que eu me sinta na necessidade de fazer as coisas para Deus? A questão é, lá fora, quando eu e você sairmos daqui a alguns minutos, você não vai ouvir as pessoas falarem de Deus. Vida com Deus, você vive no teu dia a dia, mediante as tuas atitudes, e quando você vem à igreja. Mas o mundo em si, o mundo não está em Deus. O mundo está onde? Em trevas. E aqui em João 15, 18, diz assim, Jesus disse, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós, me odiou a quem? A mim. O mundo que Jesus se refere é o modo de vida que hoje as pessoas escolhem fora. É as trevas, é o pecado, é o lado oposto. Vamos falar mais. Segundo versículo, 19. Se vós fosses do mundo, o mundo vos amaria. O que era seu, é isso? O mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi, não é isso? Antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então é simples entender que Deus, quando traz à minha consciência o temor com respeito à alma, com respeito à vida após a morte, com respeito à minha condição caso eu morra em pecado, Deus está apenas mostrando a realidade que o mundo não vai me mostrar. Deus está me advertindo para algo que não pode fugir da minha consciência. Porque entenda, quando nós passarmos da porta para fora, repito, Jesus disse que o mundo não amou. Se vós fosse do mundo, se o mundo vos odeia, sabeis primeiro que a vós me odiou a mim. Ou seja, o mundo não aceitou Jesus quando ele aqui esteve. Tampouco o que ele trouxe. Aqueles que aceitaram foram aqueles que preferiram dar as costas para o pecado, para o mundo, e seguiram Jesus. Por isso que a pregação do Evangelho chegou até nós. Porque aqueles que decidiram lá atrás levar adiante o que eles receberam. Como Jesus disse, dai de graça o que de graça recebestes. Mas imagine, Jesus fez o que foi bom, e ele foi rejeitado, crucificado, criticado, condenado, julgado, chamaram ele de Beelzebul, o maioral dos demônios, chamaram ele de tudo. Lá em Nazaré, onde ele nasceu, ninguém aceitou ele, foi lá, não fez milagres, senão alguns sinais, porque disseram, olha, isso aí não é Deus coisa nenhuma. E não apenas pelo facto do nascimento de Jesus, mas pela própria natureza divina,
aquele mundo podre da ocasião rejeitou Jesus. Jesus curava e era criticado, pregava a verdade e era condenado pelos próprios religiosos. E aqueles que aceitaram se beneficiaram, foram curados. Maria Madalena saiu 7 demônios, os discípulos foram transformados pelo poder do Espírito Santo, pessoas foram livres. Aqueles que abraçaram a fé em Jesus ficaram do mesmo jeito, pior, tiveram outra vida. E hoje estão salvas, porque nós não vivemos para a semente. Mas veja que o mundo odiou Jesus. Então você que está aqui hoje e que decide fazer a vontade de Deus, quando colocar os pés da porta para fora, você vai viver outro mundo, que não é o mundo de Deus. Você vai viver o mundo do dinheiro, o mundo do sexo, da vaidade, do orgulho, do materialismo, do egoísmo, o mundo do consumismo. Qual o mundo aí fora? O mundo da vingança, o mundo do poder. Por que você acha que nós estamos aí vendo guerras e rumores de guerra? Por causa de poder, por causa de vaidade. Esse é o mundo aí fora. Sexo, é homem trocando de mulher, largando a sua, arrumando outra, porque a carne dele diz, não, essa aqui é mais nova, essa aqui é melhor, a outra já não é mais igual, troca. Ou eu estou falando demais? Qual é o mundo aí fora? É um matando o outro por causa de dinheiro. E não é o de fora não, estou falando dentro da própria casa. Qual é o mundo aí fora? É o filho querendo a herança e tirando a vida da mãe e do pai para ficar com dinheiro. Ou eu estou falando algo que é novidade para você? Qual é o mundo aí fora? É o dinheiro, poder, ganância, mentira, vaidade, corpo. As pessoas buscam um corpo perfeito. Não há nada demais, ou de errado você se cuidar. Se cuidar é uma coisa, mas idolatrar, a pessoa se tornar altamente vaidosa porque ela quer se sentir aceita. Ah, tem que me aceitar, então vou mudar todo o meu corpo para que o mundo me aceite, porque eu me sinto rejeitado. Esse é o mundo. Aí você quer chegar lá fora e alguém bater o dedinho no seu ombro e dizer assim, Jesus vai voltar, hein? Está preparada? Você está na fila do carro? Oi, tudo bem? Eu não te conheço, mas olha, você está vendo esses sinais aí? É a volta de Cristo. Você acha? Para essa gente aí, isso é loucura. Fanatismo, história, mentira, ilusão, uma ideologia da religião para tentar manter as pessoas dentro da igreja. Mas lembre-se do que Jesus falou. Ele disse, o mundo odiou a mim, porque eu fiz o que era bom. Mas o meu caminho é o caminho bom. Eles não quiseram. Então eles odiaram. Entenda, as pessoas não vão odiar você. Elas vão odiar aquilo que você escolheu. Que é ser verdadeiro, honesto, fiel, sincero, temente a Deus. Isso aí fora, hoje em dia, claro, para quem tem consciência, porque existe gente boa aí fora que não aceitou Jesus, mas que reconhece esses valores. Mas para o mundo, hoje em dia você tem visto os valores ficarem de cabeça para baixo. É aquela velha história, né? É unha por unha, dente por dente. Deus levou. Mas Jesus trouxe o perdão. E aí, o mundo quer perdoar? Hã? Então, se você falar de perdão para uma pessoa que não quer perdoar, você acha que ela vai gostar de você? E se você está namorando, quer fazer a coisa certa, e teu namorado quer sexo, porque ele quer sexo, e aí você diz, olha, eu temo a Deus, eu quero fazer a coisa certa, ele vai compreender, ele vai amar, ele não vai ficar com raiva. Não, concordo, estou no mesmo espírito que você, porque para o mundo isso é normal. É normal entregar o corpo a tudo que a pessoa quer em busca do prazer. Mas eu não querer fazer isso, estou errado. Olha só. É isso aí. Diga
Digamos que uma pessoa quer fazer um negócio errado, precisa do teu favor. Não sei, de repente você tem alguma autoridade ou alguma influência e ela, estou com um negócio aí e tal, preciso de você. Só que você vai ter que fazer assim. Aí eu te dou X. É o mundo trapacear. Hoje em dia, um tirando vantagem em cima do outro. Aí a pessoa diz, todo mundo faz. Não é aquela conversa do todo mundo? Aí você, bem, mas eu não vou fazer. O quê? Ah, fulano, tu é bobo. Aí vira a cara para você, aí não quer conversa contigo, aí fala, vai. Aí você é daquela igreja que quer fazer tudo certo. Vai, não fazer não. Aí tu não presta. Tu não presta porque você quer prestar. Aí eu pergunto, vai haver temor lá fora? Você vai ficar atento com a volta de Jesus lá fora? Ninguém está nem aí para a volta de Jesus. Então, você tem que ter essa maturidade espiritual para entender que daqui a pouco, da porta para fora, se você não se guardar, se você não ler a palavra, se você não orar, se você não buscar jejuar para mortificar a tua carne, pedir forças a Deus, se você não separar um tempo para Deus, você simplesmente vai ter a igreja como uma religião, que você vem, gosta, sente-se bem, pratica algumas coisas, mas da porta para fora tu é uma outra pessoa, você não tem vida com Deus. Da porta para fora você é como teu vizinho, como teu irmão incrédulo, como teu colega de trabalho perturbado. Você faz o que eles fazem, com uma diferença, você frequenta a igreja e eles não. Ou seja, ninguém serve a dois senhores. Onde que o senhor está querendo chegar, pastor? Eu estou querendo chegar que esses poucos minutos que nós estamos aqui dentro, você escolheu estar aqui. Por que você está aqui? Porque você escolheu. Significa dizer que lá fora, se você não escolher estiver com Deus, com Deus, o mundo vai te influenciar para você estar com Ele. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai para que não entre em tentação. A oração, veja que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, em determinados momentos do Evangelho, Jesus estava orando, pedindo força, direção, porque ele estava num corpo humano, embora sendo Deus, ele se fez carne. Para morrer na cruz, ele tinha que se fazer em carne. Cordeiro que derramou sangue pelo pecado, que nós vamos comer e beber agora na Santa Ceia, simbolizando. Então ele não podia vir como anjo, ele tinha que vir em figura humana. Então ele sabia, então ele estava ali pedindo forças a Deus para continuar além na sua missão, continuar com a sua missão. Agora tem um outro versículo para a gente concluir. Quando você sair da porta para fora, é certo que você vai ter a sua decisão de servir a Deus ou servir a quem? Ao mundo. Daqui a alguns minutos nós vamos falar que amamos Deus, que Jesus é tudo para nós. Mas isso pode ser verdadeiro como pode ser falso. Lembra que quando Deus mandou o profeta na porta da igreja, interessante, Deus mandou o profeta na porta da igreja, né? Poderia ser na porta do prostíbulo, né? Porque entende que quem está lá na prostituição está mais perdido que quem está dentro da igreja. Mas Deus mandou o profeta na porta da igreja. Porque nem sempre quem está dentro da igreja está salvo. E Deus mandou ele fazer o que na porta da igreja, pastor? Deus mandou ele avisar que ele estava vendo tudo e que ele sabia que tinha gente ali dentro que louvava com os lábios, mas o coração estava o quê? Longe dele. E Deus mandou avisar para eles não se enganarem a si mesmo, que ele estava vendo tudo que eles andavam fazendo lá fora. Então Deus vê se o nosso louvor é verdadeiro ou não. E ele recebe. Então, para que seja verdadeiro, aqui diz assim, ó, já outro versículo, depois eu dou para si, o que a gente já lê, já lemos. Não ameis o mundo, coisa lá de fora, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, quando fala o mundo é o pecado, tudo aquilo que a gente mencionou, né? É o tipo de vida, o modo de vida que o mundo vive. Não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai
não está nele. Porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre como? Estamos aqui hoje, morrendo, estaremos com Deus, porque hoje estamos aqui com o reino de Deus dentro de nós, que é o Espírito dele. E quando partirmos, estaremos dentro desse reino espiritual que Jesus disse, que está preparado desde a fundação do mundo. Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Então, cuidado com esse mundo. Não ame ele. Não se deixe ser influenciado. Por isso que agora vamos receber o corpo, simbolizado pelo pão, o vinho que simboliza o sangue de Cristo. Vamos pedir força, vamos confessar. Se há alguma coisa que você tem caído em tentação, confessa. Se tem algo que você sabe que precisa mudar e não mudou, e diz: olha, pastor, não estou conseguindo, pede a ajuda de Deus, porque não se trata de conseguir, você precisa vencer isso, e Deus te dá força. Se você caiu, se levanta, abandonou o primeiro amor, volte. Você vai ter um momento para você falar com Jesus, e está no mundo de Deus, no reino de Deus. Amém?